O deserto. A verdade é que Deus treina seus líderes mais importantes na escola do deserto. Moisés, Elias e Paulo foram treinados por Deus no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias no deserto. O deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus, a escola de Deus. É o próprio Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Deus nos leva para esta escola não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Essa é a escola do quebrantamento, onde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus e não dos nossos próprios recursos. Destacaremos aqui 3 verdades importantes sobre o deserto. Na escola do deserto aprendemos que Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Deus não nos leva para o deserto para falar-nos ao coração. No deserto, Ele nos humilha não para nos destruir, mas para nos restaurar. No deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Motivação é mais importante do que realização. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas ter intimidade com o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, designou-os para estarem com Ele. Só então os enviou a pregar. Na escola do deserto, aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado para o deserto, ele deveria beber da fonte de Querite e ser alimentado pelos corvos. Naquele esconderijo no deserto, o profeta deveria depender do provedor mais do que da provisão. Deus o sustentaria ou ele pereceria. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos próprios recursos. É fácil depender da provisão quando nós a temos e a administramos, mas na escola do deserto aprendemos que nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Os nossos recursos podem escassear, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Nessas horas, precisamos aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Na escola do deserto, aprendemos que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar para uma grande obra. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Deus. Quanto mais intenso é o treinamento, mais podemos ser instrumentalizados pelo Altíssimo. Porque Moisés foi treinado por Deus 40 anos no deserto, pôde libertar Israel da escravidão e guiar esse povo rumo à terra prometida. Porque Elias foi graduado na escola do deserto, pôde enfrentar com galardia a fúria do ímpio rei Acabe e trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Porque Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, ele foi preparado por Deus para ser o maior líder do cristianismo. Quando Deus nos leva para o deserto é para nos equipar e depois nos usar com graça, poder em sua obra. Deus não nos desperdiça sofrimento na vida. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Ele nos treina na escola do deserto e depois o usa com um grande poder na sua obra. Não precisamos ter medo do deserto, se aquele que nos leva para essa escola está no comando desse treinamento. O programa do deserto é intenso, o curso é muito puxado, mas aqueles que se graduam nessa escola são instrumentalizados e grandemente usados por Deus. Meu irmão, se Deus te levou para o deserto, é porque Ele tem um grande propósito na tua vida. Não desista, não esmoreça, continue firme e focado no teu aprendizado com Deus. Que Deus te abençoe grandemente.
do seu amigo de sempre, Claudionor Cordeiro.